Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ivy Camanducci, sou psicóloga clínica e hoje estamos aqui para mais uma sessão de terapia aberta. Hoje separei para falarmos um tema bastante importante e que às vezes a gente se confunde. Então eu queria conversar um pouquinho sobre como a gente pode encontrar conforto na tristeza e como a gente pode não deprimir, ainda que estejamos tristes. Difícil, né? Porque a tristeza, ela é uma emoção genuína, que nós nascemos com ela. É uma das emoções que nós nascemos com ela, uma das 5 emoções que nos compõem. E é muito interessante que ela é uma emoção passageira, a tristeza, né? Como as emoções, elas vêm e elas vão. E com a tristeza não é diferente. A tristeza, ela é uma emoção que, embora considerada desagradável, ela nos coloca num momento de reflexão. Quando estamos tristes, nos preparamos para nos fechar e nos examinar, entender o que está acontecendo com a gente. Então, evitar a tristeza é a mesma coisa que a gente evitar não se ver. Eu não quero entrar em contato com isso, eu prefiro me afastar e vou me fazer feliz, vou lá no shopping, vou comprar alguma coisa. Mas a gente não resolveu o que nos deixa triste. Então, aquilo que pode acontecer novamente, aquela situação, novamente vai causar essa mesma emoção. Então, a gente precisa conhecer o que causa as nossas tristezas. Outra coisa que é importante a gente saber sobre a tristeza é que tem momentos em que nós precisamos senti-la, nós precisamos deixar com que ela fique um pouco ali conosco para dar suficiente tempo de a gente entender tudo o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma morte, perda de um ente querido. A gente precisa ficar um tempo triste para entender aquele lugar, entender aquela ausência, aquele vazio que vai ficar. Como que a gente vai dar conta daquele espaço, né? Daquela pessoa que eu ligava todo dia e não tenho mais para ligar. Aquela pessoa que fazia todas as refeições comigo e agora não faz mais. Então, ficar triste é fazer esse balanço, é se fechar e entender como você vai fazer com isso, como você vai acomodar isso daqui pra frente dentro de você. Outro ponto de tristeza positiva, de sentir isso, essa emoção de forma saudável. Eu terminei um relacionamento, eu tive um desentendimento muito grande com um filho, com um marido, com um amigo querido, e eu estou triste. Eu preciso dar um tempo, eu preciso aceitar, eu preciso acolher essa tristeza, eu preciso deixar esse sentimento perdurar um pouquinho dentro de mim. Não é para permanecer triste, preciso de um tempo. As pessoas, nós seres humanos, nós conseguimos encontrar consolo na tristeza. Quando a gente entende, a gente aceita o porquê que ela existe, como que aconteceu, de onde ela vem, a gente consegue acomodá-la dentro da gente, a gente consegue consolo e a gente consegue aprender lições que nos tornam cada vez mais fortes a partir de ter permitido sentir essa tal tristeza. Coisa muito diferente de a gente fingir que ela não existe, de a gente tentar driblar com outros subterfúgios, com coisas que são amenidades e que vão trazer para nós momentos de pseudo-felicidade, mas na verdade é uma fuga de encarar essa tristeza e nos deixar se consolar nela. Um outro ponto agora que eu quero trazer é a depressão. A depressão, já por outro lado, ela não é passageira. Ela é uma emoção que entra na tristeza e que perdura e que você passa a caminhar se sentindo triste. É como se não fosse um recorte, um algo momentâneo que acontece, é um algo que perdura. Ela envolve as pessoas já em desespero, em preocupações, em apatia, em desesperança, aquela sensação de tipo, olha, não sei mais. Ela não te dá perspectiva. A depressão, ela te tira, ela te rouba a perspectiva de vida, ela te rouba essa visão de futuro. Nesse sentido da tristeza, as pessoas, elas passam a entrar numa apatia tão grande que elas não se importam em perceber o que elas estão sentindo. Nem coisas boas, nem coisas mais, simplesmente ficam apáticas. E também tem uma tendência de transferir as feridas. Então, tudo vira por causa de alguém,
por algo que a atingiu, e isso vai crescendo, vai ficando sem opções, vai ficando assim muito voltado por aquilo que fazem com ela e se sentindo mal por isso e de mãos atadas e nem conseguindo resolver isso. Fica sem energia para concluir projetos, atividades, até rotinas do dia a dia, parece que está sempre com aquela sensação de cansaço. Você fala com essa pessoa e ela está cansada, ela tenta preencher aquele vazio interior de algumas atividades ou com elementos pouco saudáveis, então fica ali querendo mais mesmo ficar prostrado, mais ficar deitado e não consegue assim ter um ânimo para poder seguir em frente. Não é porque ela não quer ou porque ela não tem preguiça, que ela tem preguiça. Não é verdade, a pessoa não consegue. Ela fica realmente imersa, como se uma lama envolvesse e ela não consegue ter a força propulsora de sair. Isso é a depressão. E, importante, a depressão ela é diferente da tristeza. Logo, a ajuda do psicólogo, do psiquiatra, ela é fundamental nesse processo. Se você se perceber triste excessivamente, de uma maneira que perdure, não é aquela tristeza que vem e que passa, precisa buscar um diagnóstico, ver se está em depressão. Alguns indivíduos, podem requerer um tratamento multidisciplinar. O que é isso? Ajuda do psiquiatra, medicamento, acompanhamento terapêutico, muitas vezes até nutricional, a gente precisa mexer às vezes até na comida, para suavizar os sintomas da depressão. A psicoterapia, ela vem para recobrar o bem-estar, ela vem para trazer um bem-estar psicológico muito, muito melhor dentro do quadro depressivo. Então a psicoterapia vale super a pena, mas outras atividades podem contribuir também para o tratamento. Atividade que você pode fazer em casa, que você pode estar na companhia de amigos, de familiares, são coisas simples e que você consegue aplicar, que você consegue de uma forma efetiva incluir no seu dia a dia. E eu preparei aqui algumas para falar para vocês, que são as que eu considero mais importantes, e eu espero que você consiga incluir na sua rotina, porque elas contribuirão e muito para a saúde mental e ajudarão no tratamento da depressão. A primeira delas, a primeira atividade que eu separei aqui para vocês é o exercício físico. É fundamental, gente. É químico, são liberados neurotransmissores nesse processo da atividade física que são fundamentais para o nosso organismo. São como remédios naturais para depressão, para transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos. Então, nós precisamos entender que ao movimentarmos o nosso corpo por um período pelo menos de 20 minutos aí, você já consegue estimular a produção e a liberação de neurotransmissores, que vão contribuir para acelerar esse processo e conseguir fazer com que você saia desse quadro depressivo de maneira mais rápida. A endorfina, por exemplo, que promove a sensação de bem-estar e ela também dá um alívio no estresse. Isso é fundamental, libera com a atividade física. Dopamina gera aquele sentimento de tranquilidade, e contribui para a motivação. Super importante. Outra maravilhosa, serotonina, que produz aquela sensação de bem-estar, de conforto, aquela sensação de prazer, que você está se sentindo muito melhor. O nosso organismo, ele produz isso naturalmente. E esses neurotransmissores, na hora da atividade física, eles funcionam como catalisadores, eles aceleram o processo. Então a gente consegue facilmente, de uma maneira... Facilmente não, porque não é fácil. Mas a gente consegue, com essa ajuda, sair desse quadro com mais facilidade. Outra coisa que eu preparei aqui para vocês, outro item, daquilo que eu considero importante, 1, atividade física, 2, é sair com amigos. A gente precisa ter grupo. Um dos sintomas da depressão é justamente a vontade de se isolar.
Pessoas deprimidas, elas acreditam que ninguém as compreende, então elas preferem se isolar, não estão com energia de troca, não estão querendo participar. Mas é aí que vem na contramão. Não pode desistir, precisa participar, precisam se colocar, né? Apesar que que seja desconfortável, pelo menos um pouco, não precisa ser muito, pode ser pouco, mas esse pouco vai fazer a diferença, né? É muito importante. Por essa razão que elas, por não querer estar junto, acabam evitando momentos sociais. Mas na verdade, você deve tentar manter a vida social em movimento. Né? É isso que é o importante, não se abater, não se permitir falar, não vou. Não é preciso marcar todos os finais de semana, não é preciso lotar a agenda, não tô falando isso. Tô falando de saídas ocasionais, com amigos que você sabe que você pode contar, que você não precisa estar fingindo, né, dando risada à toa lá não. Amigos que já te conhecem, sabem que você tá passando pelo processo. Um tempo suficiente para você aliviar aquele desânimo, para você conseguir conversar um pouco, estabelecer uma troca e ter também assim um momento onde você receba algo de outra pessoa, escute o que a outra pessoa está falando. Uma outra prática fundamental, a terceira, meditação. A meditação, gente, não é religioso, não é mantra budista, não tô falando nada disso, tô falando de meditação mindfulness. Tô falando de um momento onde você para e faz uma prática de atenção plena. Existem vários exercícios, eu vou numa outra oportunidade fazer um vídeo só disso aqui, mas essa prática, ela reduz a ansiedade, ela combate pensamentos disfuncionais, pensamentos negativos. E com a depressão, a depressão ela desencadeia muitos pensamentos negativos, pensamentos desagradáveis, e meditar ela ajuda a limpar a nossa mente desses pensamentos indesejáveis. Praticar meditação por somente 5 minutos diariamente, olha, se vocês soubessem o bem-estar que isso causa, e é tão simples, não paga nada, não gasta nada, mas faz uma grande diferença no seu dia. Então um dia a gente vai falar só de meditação aqui. E também um outro ponto que eu trouxe é exercitar a gratidão. Gente, a gratidão é a mãe da felicidade. Pessoas gratas são pessoas felizes. E então as pessoas que estão tristes geralmente não conseguem expressar a gratidão, mas a gente precisa colocar isso de forma intencional. Essa dificuldade de ver o lado bom da vida, que acaba vindo aí com uma lente da pessoa que está em depressão, que está adoecida, fica muito evidente. Então a gente precisa entrar na contramão, agradecer, encontrar razões simples, razões do seu dia a dia, buscar maneiras de se lembrar, né, de que a vida não é também somente feita de dificuldades, de desafios e de problema. A gratidão é uma maneira eficiente de a gente fazer isso, de maneira intencional e dirigida. Quando a gente agradece o que a gente já tem, a nossa mente, ela fica voltada para coisas positivas, para o momento presente, para aquilo que você está vivendo na sua vida. Então, agradeça a sua família, agradeça pela sua família, agradeça pelos seus amigos, agradeça pelo seu trabalho, lembre das suas vitórias, das suas conquistas, lembre do lugar que você mora, seja grato a Deus, encontre essa conexão com Deus e consiga entregar para Ele esse momento de gratidão. A sua mente, no mesmo momento em que você estiver fazendo isso, vai começar a disparar gatilhos de coisas positivas, e isso vai também contribuir para o tratamento da depressão e te fazer bem. Outro ponto importante, encontrar grupos de apoio. Então, se você participa de uma igreja, procure se juntar com outras pessoas. Se na sua igreja tiver grupo de mulheres, na minha igreja tem grupo de mulheres.
Inúmeras pacientes que eu já recebi na clínica médica da associação que eu trabalho de forma voluntária na minha igreja, eu indiquei para os grupos de mulheres. E isso é fundamental. Então, participe de grupos, não fique sozinho. Eu sei que vem na contramão, eu sei que a hora que a gente está ali deitado, que a gente está ali querendo ficar fechadinho, que a gente está querendo ali ficar conosco mesmo, que a gente não consegue sair daquilo, eu sei que é difícil, mas tente, não abra mão, vá para um grupo, não pare, não desista, vá para um grupo, é muito importante, vá para uma rede de apoio. Um outro ponto importante, se aproximar da natureza. Gente, tomar sol. Tomar sol é um remédio natural para depressão. Então não fique em casa, vá fazer uma caminhada num parque, é gratuito, não envolve grana. Vá para um parque, caminha na avenida perto da sua casa, vai no momento de sol, faz uma ida até a praia, nem que seja um bate-volta, vai olhar coisas da natureza, vai entrar em contato, vai para uma cidade de campo, se olha, se sente envolvido daquele verde, entre em contato com aquela natureza. Outra coisa também que é importante, cuidar de plantas, estar com plantas, animais. Olha, eles despertam sentimentos bons em nós. Os animais, os pets, no meu Instagram eu fiz até um post sobre isso. Os animais, eles despertam esses bons sentimentos em nós e isso nos faz bem, nos faz mudar o foco, tirar o foco da tristeza para um foco de algo que é mais alegre, que é mais funcional, que vai nos levar para um lugar mais adaptativo. Outro ponto também importante, continuar o tratamento. Esse é o difícil, porque às vezes a gente tem uma pequena melhora e já desconsidera. Fala, já tô ok e tá tudo certo. Não, às vezes quem toma remédio, às vezes até suspende. Pelo amor de Deus, não façam isso. Deem continuidade ao tratamento, tenham persistência, envolve tempo. Não é assim. A depressão, ela não é uma coisa que se resolve rapidamente. A gente precisa de um tempo de trabalho terapêutico, a gente precisa de um tempo, se for medicamentosa, um tempo com medicamento. Então, não desista, busque ajuda, faça o tratamento de uma maneira correta e integral. Se você está sendo dirigido por um terapeuta, por um psiquiatra, que você faça de fato as recomendações, que você se empenhe, porque o remédio vai te ajudar, mas o comportamento, a modelação do comportamento só depende de você. Então, não desista de você, tudo bem? Isso é muito importante. E era isso que eu queria trazer para vocês sobre a depressão e sobre a gente acolher a tristeza, a gente dar lugar para ela dentro da gente. Eu espero que, de fato, se você se vê dessa forma, se você entende que é um momento triste, legal, deixa viver, passe por ele, é uma emoção sua e vale a pena ser vivida. Mas se você entende que é algo que perdura, que está levando um tempo, que é algo que passou de uma coisa pontual, já está entrando em outra, procure ajuda. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma e se ajudou, compartilhe ele com alguém que você ama e queira bem, tá bom? Outra coisa que é importante, aperta o sininho aí, para que a gente possa estar juntos numa próxima sessão aberta de terapia, que é assim que eu tenho chamado esse espaço de uma maneira carinhosa. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!